365 dias, ou mais precisamente, um ano de uso da MotoChef X12, e eu trago neste vídeo a opinião sincera de quem está utilizando essa belezinha no dia a dia para entender se para você ainda faz sentido a aquisição de uma moto como essa. Custo de manutenção, os principais problemas, os benefícios que a gente tem ao ter uma belezinha dessa aqui na garagem e mais do que isso, será que ainda vale a pena comprar um brinquedinho desse para você? Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Nelson Silva e no bate-papo de hoje, bora destrinchar um ano de uso da MotoChef X12. Bora pro vídeo! Meus amigos, mas antes de começar esse bate-papo, deixa eu pedir para você que ainda não assistiu o review que gravamos dessa moto, que está aqui no canal e que por sinal é um dos vídeos mais acessados. Volta lá nesse vídeo, assiste o review para que você possa entender sobre todos os elementos que nós vamos abordar aqui durante essa filmagem, beleza? Quero aproveitar também e já convidar você que ainda não é inscrito, já se inscrever, ativar as notificações e principalmente acompanhar a gente lá nas redes sociais. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como principal elemento eu vou dar uma volta para a gente avaliar o estado de conservação da moto depois de um ano de uso, tá? Então, só para trazer para vocês um pouquinho mais de informações, esta moto, ela na verdade é da minha filha, né? Ela é da Larissa, que tem aí seus 14 anos e que utiliza a moto no seu dia a dia para fazer a correria dela aqui dentro do condomínio. Então, para ir buscar as correspondências lá para a gente na portaria, para ir até a casa de um colega, para ir lá no mercadinho buscar algumas coisas. Então, na verdade, essa daqui é uma moto dela. Eu e a minha esposa, a gente acaba também utilizando ela no dia a dia. Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes até ali a casa de um vizinho, a gente acaba pegando a moto justamente pela praticidade que ela tem. É uma moto muito simples de ser manuseada, é uma moto muito simples de ser utilizada no dia a dia e tá aqui para mim o primeiro ponto benéfico dessa moto, né? Então, se você às vezes precisa fazer alguma coisa bem rapidinha, alguma coisa que você vai ali e vai voltar, ela é muito legal. Uma outra coisa que acontece é que no review, uma das grandes perguntas que todo mundo me pergunta é se dá para utilizar esta moto no dia a dia dentro de condições normais, usando ela na rodovia, usando ela em vias convencionais, e na minha opinião é sim, dá para utilizá-la. Claro que com ressalvas, né? Não é uma moto que você vai conseguir, por exemplo, pegar uma rodovia e rodar aí por muitos quilômetros com ela, até porque ela nem te oferece tanta segurança assim. Mas se for para você ir até a padaria, às vezes num deslocamento pequeno entre sua casa e o seu trabalho, é super factível você utilizar a X12 da MotoChef no seu dia a dia. Na minha opinião, ela comporta super bem esse tipo de trajeto. Já o segundo ponto que a gente precisa abordar é a durabilidade da sua bateria após um ano de utilização. Sinceramente, nós não percebemos nenhuma alteração em relação à sua autonomia, muito menos ao seu tempo de recarga dela, tá? Então, desde quando a gente comprou, basicamente quase todos os dias fazendo a recarga dessa bateria e no nosso ponto de vista, ela continua exatamente igual, tendo o mesmo tempo de durabilidade, tendo o mesmo tempo de necessidade, né, dela colocada ali na tomada para ser carregada. Então, na minha opinião, isso daqui é um segundo ponto positivo, o que mostra que de fato a moto tem uma bela arquitetura de construção. Bom, um outro ponto super relevante para mim dessa moto é o conforto que ela oferece tanto pelo seu banco quanto pelo seu conjunto de suspensões e amortecedores traseiros, né? É uma motinha muito simples, claro, né? Não dá para comparar com ela com uma moto
convencional do dia a dia, mas eu vou te falar que para as utilizações e para as imperfeições que a gente acaba encontrando aí no asfalto, ela traz um bom conforto, né? Uma outra coisa boa é essa questão de você ter duas opções para colocar os seus pés. Então você pode colocar tanto o pé aqui, né, de uma forma um pouco mais confortável, quanto acomodá-los ele de maneira um pouco mais aberta aqui nessas aletas laterais que ela tem. Isso para mim é um terceiro ponto positivo muito bacaninha da X12 da Motochef. Bom, eu também precisei fazer a manutenção de alguns itens dessa moto, né? Como eu tenho a minha oficina aqui dentro de casa, eu mesmo acabei mexendo na moto e posso trazer para vocês a simplicidade de manutenção. Na ocasião foi necessária a retirada da roda traseira, também fiz uma manutenção no punho de acelerador na moto e também precisei fazer a substituição de uma pastilha de freio. Então logo eu vou trazer esses elementos, o custo disso e como foi feito, para trazer para vocês um pouco mais de informação sobre esse aspecto de cuidar da moto, não somente com temas como, por exemplo, lavar, né? Então se você precisar fazer uma manutenção simples, como por exemplo a substituição de uma pastilha de freio ou até mesmo a substituição de um dos pneus, posso dizer para vocês que é muito fácil de fazer isso. E uma outra informação muito importante é o pós-venda da Motochef, principalmente aqui da loja de Jundiaí. Todas as vezes que eu precisei interagir com eles, seja por dúvida, seja por necessidade de peça ou qualquer outra coisa, eu sempre fui muito bem atendido. Inclusive as peças que eu precisei trocar dessa moto, todas tinham de maneira a pronta entrega aqui na loja de Jundiaí, o que facilitou bastante a manutenção e que para mim soma demais nos pontos positivos, porque é nessa hora que de fato a gente conhece a marca. Então para mim, mais um pontinho aqui quando a gente fala em relação à pós-venda. Mas como nem tudo são flores, eu acho que um dos principais pontos negativos dessa motinha, sem sombra de dúvidas, é a sua ciclística. Isso muito por causa dos seus pneus, que são extremamente largos e dificultam um pouco a inclinação, né, da moto aí durante a sua utilização. Claro que para quem tem um pouco mais de experiência acaba tirando isso de letra, mas para pessoas que às vezes vai ter a sua primeira experiência, que vai usar a sua moto aí pela primeira vez, vão estranhar um pouco isso. Então para quem está acostumado com bicicleta, né, ou que vem às vezes de alguma outra motinha com um pneu um pouco mais fino, durante a execução de manobras com a moto, você vai sentir que este modelo aqui, ele oferece bastante resistência. Então você às vezes precisa inclinar um pouco mais a moto para que ela consiga fazer a curva, o que inevitavelmente acaba trazendo um pouco de medo, né, para quem não tem essa experiência. Então se eu tivesse que colocar como principal ponto negativo até este momento, né, depois desse 1 ano de utilização, eu deixaria aqui primeiro de tudo a ciclística da moto. Um segundo ponto negativo, sem sombra de dúvidas, é a chave, meus amigos. Quando a gente olha, essa moto ela tem duas chaves, sendo a primeira para fazer a função de ligar a moto, onde a gente coloca aqui e aí ela liga. Deixa eu só parar aqui, tá vendo? E a segunda chave, ela é utilizada aqui para a abertura do bagageiro. Isso para mim é um ponto negativo, né? Eu acho que você poderia ter uma chave só que fizesse o acúmulo dessas duas funções, mas por alguma razão a Motochef entendeu que isso seria algo legal para o usuário. Claro que você precisa ficar usando aí esse molho, né, de chave, então precisa ter tudo isso aqui durante a utilização da moto, o que para mim acaba acumulando peso, né, e trazendo um pouco mais de falta de simplicidade para a vida do usuário. E um outro ponto muito negativo e que sem sombra de dúvidas foi o mais comentado no vídeo do review dessa belezinha, foi o fato dela não ser altamente resistente à água, né? Ela até consegue aí, cara, tomar um banhinho, ela até consegue ter um dia de chuva, mas sinceramente ela é muito frágil quando o assunto é água. Eu particularmente tive um problema com ela, que o punho do acelerador deixou de funcionar depois que nós lavamos ela com uma lavadora de alta pressão. E aí é claro que bateu água lá e parou de funcionar o componente. Graças a Deus a Motochef tinha em estoque a peça, então foi muito fácil a substituição. Corri lá, peguei, eu mesmo fiz a troca. Claro, eu tenho uma certa habilidade para tratar com esse tipo de problema, mas se fosse um usuário convencional, teria que ficar aí sem a moto alguns dias, né? Até levá-la na Motochef, até conseguir um espaço, até que a Motochef fizesse a correção desse tema e devolvesse de novo para o usuário. Então, para mim foi muito mais simples. Mais uma vez, né, a peça tinha a pronta entrega, então eu liguei lá, eles tinham a peça, corri, peguei
e já já eu trago o preço que isso me custou. Fiz a substituição, a moto voltou a andar. Então, mais uma vez, é muito fácil substituir, mas infelizmente, né, essa ausência de proteção contra a água acaba trazendo para o usuário uma atenção a mais. Ou seja, né, dia ou outro que você for pegar chuva, vai ser importante você proteger esses equipamentos, porque senão, sem sombra de dúvidas, ela vai te deixar na mão. E um outro ponto negativo é que a frente dessa moto aqui tem bastante rangido e bastante barulho, principalmente vindo aqui da caixa de direção. Então ela faz um pequeno deslocamento e você ouve um barulho aqui. Já já a gente vai andar com ela, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. E os plásticos aqui que acabam trazendo um certo rangido. Então quando você está utilizando a moto no dia a dia, às vezes para passar em alguma lombada, às vezes em algum lugar, você sente esse barulho e você sente principalmente o deslocamento da caixa de direção, né? Então eu acho que é um outro item que requer um pouco mais de atenção durante a construção dessa moto pela Motochef, mas que sinceramente ela não impede, não traz risco, ou mais do que isso, é só esse desconforto sonoro que você tem e essa pequena movimentação que acontece aqui na caixa de direção da moto, que às vezes traz um pouco desse desconforto, mas não impede em nada a utilização no dia a dia. Bom, e fora isso, sem sombra de dúvidas, meus amigos, eu vou falar para você que a moto ela é muito legal, ela é muito bacana, é uma moto bem divertida. Então, como eu comentei aí no início do vídeo, se você tem o propósito de utilizar essa moto no dia a dia, né, assim como a gente que está utilizando aqui mais dentro do condomínio, ou para fazer algum deslocamento básico, eu vou te falar que ela vai te atender muito bem mesmo. E na minha opinião, eu acho que foi bem assertiva a compra dessa moto para aquilo que a gente está precisando aqui na nossa vida. Bom, então agora falando em relação ao custo de manutenção dessa moto, eu vou começar pelas pastilhas de freio, que eu acabei adiantando a substituição, mas eu confesso que não precisava. O custo tanto da dianteira quanto da traseira, que por sinal é a mesma pastilha de freio, me saiu R$40 o par, ou seja, 40 na dianteira, R$40 a traseira. Então com R$80 você faz a substituição das duas pastilhas de freio, o que, se comparado com uma moto convencional, acaba sendo muito barato. O segundo componente que foi necessário a ser substituído foi o punho de acelerador. Como eu comentei com vocês, durante uma lavagem eu acabei batendo com a lavadora de alta pressão ali e tive que trocar apenas o punho, tá? Aqui ele acaba vindo o kit completo, então quando você vai fazer a troca não vem somente o acelerador, mas vem também aqui toda a parte de punho de luzes, né? Então é esse kit completo saindo por R$300 apenas a peça, e a instalação acabou sendo gratuita porque eu fiz em casa. Então eu não sei quanto seria para fazer a substituição na concessionária da Motochef. Também foi preciso trocar um pneu, não desta, mas de uma outra Motochef X12 também, de um amigo aqui do condomínio, e que teve o custo de R$250 o pneu. Então ele acabou comprando o pneu no Mercado Livre, não foi direto na Motochef, trouxe aqui em casa, eu desmontei a traseira da moto, ele levou numa borracharia, fez a troca e é o custo de mais R$13 ou R$14, se eu não me engano, para trocar o pneu. Trouxe e eu montei de volta, então foram R$250, mais ou menos uns R$13 ou R$14 de mão de obra do borracheiro, e o restante ficou aí a conta de uma Coca-Cola que ele me forneceu para fazer essa substituição. Fora isso, não foi preciso trocar mais nada durante esse período de um ano, e lembrando que a moto acaba rodando todos os dias aí entre vai e vem de locais aqui dentro do condomínio, beleza?
Bom, então chega de blá blá blá, vamos andar na moto para ver se a performance dela continua igual ou se mudou alguma coisa depois desse 1 ano de utilização. Bora pro vídeo! Bom, vamos dar um rolê agora com a bichona. Acabei de colocar o capacete. É claro que não precisa, né? Mais uma vez vale ressaltar que isso aqui é um veículo autopropelido, então, ou seja, ele não exige carta. O capacete passa a não ser obrigatório, mas é claro que para sua segurança é importante tê-lo. E eu vou dar uma volta com vocês aqui no condomínio para a gente reviver, né, a performance dessa belezinha. Velocidade 3, mão no fundo, tá aí no painel para vocês terem uma ideia da velocidade. Lombadinha. Eu vou começar por aqui porque tem uma subida bem íngreme. E isso foi inclusive um ponto de dúvida de muita gente que assistiu o review, se ela conseguia ou não ter uma boa performance na subida. Ó, mão no talo. Vambora. Você vê que ela perde um pouco aqui de velocidade, mas isso também já acontecia quando a gente comprou ela. Então até aqui nada mudou. Como eu comentei com vocês, a questão da bateria, a bateria tem a mesma durabilidade, tem a mesma autonomia e principalmente o mesmo tempo de carregamento. Então é mais um item que também se manteve inalterado. Vem outra motinha por aí, ó. Cara, virou uma febre esse negócio. Vambora. Olha só que legal. Cara, ajuda demais, cara, ajuda demais. Até aproveitando já para responder a pergunta inicial que eu fiz aqui logo na abertura do vídeo, se faria sentido ainda nos dias de hoje comprar uma belezinha dessa. Na minha opinião vale muito, apesar do preço, né, ser um preço um pouquinho mais alto. Muita gente até comentou que acabou achando um preço um pouquinho diferente lá no Busca Busca, que fica na região central aqui de São Paulo. Mas sinceramente, eu acho que você não vai ter a mesma garantia, né, cara? Você não tem o mesmo pós-venda do que comprando diretamente lá na Motochef. E até acredito que nem seja a mesma marca. Aqui a gente já atinge a velocidade máxima dela. Muita gente também perguntou por que a gente não desbloqueava a moto. Sinceramente, pro propósito dela não faz sentido. Como é a minha filha que utiliza, cara, mantém assim. É muito mais maleável a pilotagem dela do que se a gente tivesse que desbloquear e depois ficar preocupado aí com a questão da velocidade. Há relatos, né, que se você desbloquear esse limitador, ela chega aí até 60 km por hora. E eu tenho certeza que a bateria não vai durar o mesmo tanto que dura se você manter ela assim. Ao radar de velocidade, ela até já excedi a velocidade. Pode ter certeza que vai chegar a cartinha lá em casa. Mas vamos que vamos. Os freios dela funcionam super bem, cara. Como eu comentei, a gente até fez a substituição das pastilhas. Não era necessário, mas eu acabei antecipando essa manutenção. O conforto é aquilo que a gente já comentou. Eu gosto, eu acho o banco dela bem confortável, ela acomoda bem. Essa questão aqui da posição dos pés, ó, que a gente pode brincar com eles, né, enquanto a gente pilota. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que eu comentei em relação à inclinação dela, ó. Você tem que brigar com a moto, tá vendo? Pra ela conseguir virar aqui, ó. Ó, outra aí, ó, mais uma, ó. Ó, dessa vez a gente respeitou os limites de velocidade. Bom, o retrovisor dela, ó, são dois retrovisores aí bem bonitinhos, cara, bem tranquilinhos, traz um bom campo de visão. Aqui o espaço para os braços, eles respeitam bem a ergonomia, então você geralmente está aqui na mesma altura do seu ombro, o que não gera desconforto, não gera dor. Vamos dar mais uma volta, ó. O pessoal acha que rodou pouco nessa questão aí desses 1.600 km mais ou menos, ó. Só essa voltinha aí no condomínio já foram 3 km. Então esse é o percurso maior de utilização. Então se eu tivesse que ir para a quadra, se eu tivesse que buscar uma correspondência
ir até a casa de um vizinho, até a portaria, ela facilitaria e facilita muito a nossa vida, cara. É muito bacana. A Lari gosta bastante, cara. Sempre traz aí bons feedbacks. Então, como eu comentei, até hoje a gente não teve nenhum grande problema, com exceção dessa do punho de acelerador. É uma moto bem resistente, cara. Traz uma boa base de construção. O painel dela funciona muito bem, nunca apresentou nenhum problema. O pneu dessa moto aqui em específico também tem tido uma boa durabilidade. A do coleguinha da Lari acabou furando porque um objeto perfurou e ficou irrecuperável o pneu. Então a gente precisou fazer a substituição. E olha só como ela facilita, cara, a vida do proprietário, meu. É muito tranquila, cara, é muito de boa de ser utilizada. Então imagina que aqui, ó, tô indo pro meu trabalho, daria para ir tranquilamente. Dá para vencer aí os desafios que o asfalto tem. Então se tivesse algum buraco, alguma coisa, ela passa super tranquilo. Vou até fazer uma amostra para vocês aqui. Eu vou subir na calçada, só um tiquinho. Vamos pegar aqui, ó. Ó, foi embora. Olha lá, vai embora. Vou descer aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai que vai, meu. Claro que a moto não é tão uma base de construção igual a uma moto convencional, né? Que o seu conjunto de suspensões aí são ajustáveis e tal. Mas pro custo da moto, pro propósito dela, pro valor que você paga, vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Olha aí, ó. Vence facilmente os desafios, cara. Aliás, deixa eu aproveitar mais uma vez e convidar você que ainda não é inscrito no canal a já se inscrever, ativar as notificações. Já aproveita para sentar o tapa aí no joinha. Não deixa também de acompanhar a gente lá nas redes sociais. Eu só falo de moto, tanto no TikTok quanto no Instagram, trazendo todos os dias informações muito relevantes para vocês sobre o mundo das duas rodas, reviews, informações, eventos, lançamentos e tudo mais, beleza? Meus amigos, eu acho que é isso, cara. Esse foi o objetivo do vídeo, trazer mais informações para vocês sobre a utilização da moto, sobre um ano de uso, para que vocês pudessem ter ideia do que é ter uma motochefe na sua garagem. Eu sou Nelson Silva, neste canal você já sabe que eu só falo de moto. Encontro vocês no próximo review, no próximo conteúdo. Um forte abraço, fiquem com Deus e vamos de paralelepípedo, ó. Até mais, meus amigos, tamo junto. Fui!